Hoje vamos falar sobre um segredo da Bíblia que poucos cristãos conhecem, mas que chama muito a atenção. Você sabia que o arcanjo Miguel teve que lutar e disputar com Satanás pelo corpo de Moisés? E mais, por que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? Vamos analisar a origem dessa história e tentar descobrir esse segredo. Eu me chamo Noah e você está no canal Poderosa Bíblia. Se esse conteúdo te interessa, peço seu apoio com sua inscrição para que não venha a perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sugiro que fique neste vídeo até o final, pois você ficará surpreso. A passagem sobre a luta do arcanjo Miguel contra Satanás pelo corpo de Moisés pode ser encontrada no livro de Judas, capítulo 1, verso 9. Vamos ler o que é dito e, em seguida, analisar os pontos para entender esse enigma. Está escrito: nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. É possível observar que essa passagem em Judas fala sobre a batalha entre o arcanjo Miguel e o diabo. E não é difícil encontrar na Bíblia diversas passagens que mencionam batalhas entre anjos e demônios. No livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 10, vemos uma das batalhas mais conhecidas. Um anjo veio visitar o profeta Daniel enquanto ele estava jejuando. O interessante é que esse anjo, chamado Gabriel, disse que foi impedido de levar a mensagem ao profeta porque um demônio representado pelo príncipe da Pérsia estava lutando contra ele. Por causa disso, o anjo atrasou sua chegada por 21 dias. Podemos concluir que existem batalhas espirituais acontecendo o tempo todo, a favor e contra as pessoas. No entanto, os poderes de Satanás não se comparam ao poder infinitamente maior de Deus. Outro anjo muito conhecido é o arcanjo Miguel, cujo nome é mencionado várias vezes em diversas passagens da Bíblia. O título de arcanjo significa que ele é o líder dos anjos e é considerado o príncipe do povo de Israel, aquele que está sempre defendendo o povo de Deus. Uma das batalhas mais importantes envolvendo o arcanjo Miguel foi quando ele disputou com Satanás pelo corpo de Moisés. Mas por que o diabo e esse anjo estavam brigando por um corpo que já não tinha mais vida? Primeiramente, precisamos entender por que o corpo de Moisés era algo tão valioso. No Antigo Testamento, encontramos uma passagem em Deuteronômio, capítulo 34, que mostra que o corpo de Moisés foi enterrado pelo próprio Deus. Está escrito: Moisés, servo do Senhor, morreu em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Observe que foi o próprio Deus quem sepultou o corpo de Moisés, e até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Isso nos leva a questionar por que Deus teria escondido o corpo de Moisés. Devemos lembrar que Moisés era considerado pelos judeus um grande pastor de Israel, escolhido pelo Senhor para cumprir a missão de conduzir o povo do Egito até a terra prometida. Ele tinha uma grande autoridade e responsabilidade, e as pessoas reconheciam sua proximidade com Deus. É muito provável que essas pessoas poderiam ter idolatrado Moisés após a sua morte. Além disso, existem algumas teorias que tentam explicar por que Satanás disputou o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. Uma dessas teorias sugere que Satanás queria impedir que Moisés fosse ressuscitado para a vida eterna, acusando-o pelos pecados que cometeu, como quando ele feriu a rocha em vez de falar com ela, e quando ele matou o egípcio. Satanás poderia usar esses pecados como argumento contra Moisés perante Deus. Sabemos que Deus é misericordioso e que ele não rejeita um coração quebrantado e arrependido. No entanto, o perdão de Deus não elimina as consequências dos nossos atos. Por exemplo, se alguém cometer um assassinato e se arrepender sinceramente, Deus pode perdoar essa pessoa, mas isso não significa que ela será isenta de pagar pelo seu crime. Essa pessoa deverá ser julgada e cumprir a pena determinada, mesmo que diante de Deus ela esteja arrependida e perdoada. Moisés não foi exceção a isso. Ele enfrentou uma série de consequências por causa de seus pecados. Uma delas foi o fato de ele não poder entrar na terra prometida devido à sua desobediência a Deus ao ferir a rocha. É interessante observar como o inimigo é astuto, irmãos. Mesmo que Deus já tivesse perdoado os pecados de Moisés, Satanás não queria que ele fosse ressuscitado para a vida
vida eterna. Satanás queria que Moisés permanecesse manchado pelos pecados que cometeu durante sua vida e que fosse condenado ao inferno. Poderia ser esse o motivo pelo qual o arcanjo Miguel lutou contra o diabo? Alguns teólogos acreditam que essa disputa descrita no livro de Judas é a mesma mencionada em outra passagem da Bíblia, no livro do profeta Zacarias. Vamos ver o que está escrito. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: "O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo?" É interessante observar que essa passagem guarda semelhanças com a passagem em Judas. Porém, ao analisarmos os versículos, percebemos que a única semelhança é a frase: "O Senhor te repreenda." Em nenhum momento é mencionado o nome de Moisés, nem o nome do arcanjo Miguel. Portanto, essas duas passagens não estão se referindo à mesma situação. No entanto, podemos extrair uma importante lição desses versículos. Quando o arcanjo Miguel diz: "O Senhor te repreenda", podemos aprender a forma como devemos lidar com as forças malignas. Não devemos nos envolver em conversas com o diabo, nem acreditar que podemos enfrentá-lo com a nossa própria força. Em primeiro lugar, devemos buscar ao Senhor de todo o coração e confiar no seu poder para combater o mal. Pense comigo, irmãos, se o poderoso arcanjo Miguel preferiu buscar a Deus para que ele repreendesse Satanás, que poder nós temos para repreender o inimigo com as nossas próprias forças? Somente o nome poderoso de Jesus é capaz de fazer o inimigo fugir. Por isso, devemos crer que Cristo já derrotou na cruz todo o poder das trevas há 2000 anos atrás e que agora o diabo não tem mais poder contra os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Amém? O que podemos tirar dessa disputa entre o anjo e o diabo pelo corpo de Moisés é que o inimigo sempre tentará acusar os filhos de Deus, fazendo com que se sintam culpados e duvidem do perdão que Jesus já nos concedeu através de sua morte e ressurreição. Mesmo que cometamos pecados diariamente, isso não significa que estamos condenados. Enquanto estivermos vivos, Deus deseja e tem o poder para nos perdoar. No entanto, o diabo tentará dizer que nosso pecado não tem perdão, que já fomos longe demais. Infelizmente, muitas pessoas têm acreditado nessas mentiras. Por isso, devemos confiar no que a palavra do Senhor nos diz e tomar posse disso pela fé. A Bíblia nos diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que não precisamos mais carregar a culpa e a condenação. Basta nos arrependermos de nossos pecados e confessá-los a Deus, e com certeza Ele nos perdoará. Irmãos, todos os pecados que Moisés cometeu poderiam ter dado brecha para que Satanás o acusasse e quisesse levá-lo ao inferno. No entanto, vemos que Deus perdoou e purificou Moisés de todos os seus erros. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual o diabo tenha ficado tão furioso e lutado com o anjo pelo corpo, pois mais uma vez o diabo perdeu. As Escrituras não nos fornecem uma explicação clara sobre por que o diabo tinha tanto interesse no corpo de Moisés, nem por que Deus foi incumbido de sepultá-lo. No entanto, uma lição que podemos extrair dessa história é que Deus lutará por nós, mesmo quando nosso corpo físico não estiver mais aqui. Amém? Espero que tenham gostado desta mensagem e peço que a compartilhe com seus amigos e familiares. Te aguardo no próximo vídeo e que Deus o guarde.